Konoha, até o presente momento, teve 8 Hokages que assumiram um posto oficialmente, e um que apenas foi indicado. Mas o assunto desse vídeo será o último Hokage escolhido, Shikamaru Nara, aquele que era preguiçoso e tinha inveja das nuvens, e nunca cogitou ser Hokage. De fato, Shikamaru entrou para o livro dos recordes ao assumir esse posto, pegando a coroa de Hokage mais fraco, em questão de poder. Bom, muitas pessoas ficaram bem decepcionadas quando o Boruto de Blue Vortex voltou e o novo Hokage era o Shikamaru, mas tem que ter uma razão para essa escolha, não é? E nesse vídeo servirá para explicar o motivo dessa nomeação e falar por que o Shikamaru não deveria ser Hokage. Então fica até o final do vídeo, pois teremos um bônus para você continuar sintonizado aqui na Rádio Nerdificando. Não é rádio, mas vamos lá. Por que o Shikamaru se tornou o 8º Hokage? Assim que a onipotência foi ativada inconscientemente, a morte do Naruto Uzumaki foi anunciada e todo o mundo teve sua cabeça manipulada. Mesmo que Naruto esteja vivo e seguro dentro da dimensão do Daikokuten, o mundo acredita que ele está morto e Boruto matou ele. Além de manipular a mente de todos com a morte do Nanandaime, Eida também fez com que Kawaki e Boruto trocassem de histórias. Sasuke Uchiha acabou fugindo da vila com Boruto e talvez o mundo veja ele como um traidor também, mais uma vez sendo um renegado. Se bem que ele já tá acostumado, né? Em condições normais, Sasuke talvez seria uma indicação como Hokage da vila. No entanto, as coisas se tornaram um rumo muito estranho para Konoha. Isso aconteceu quando Sasuke deixou a vila também. Para eles, o 7º Hokage já havia sido morto e surgiu a necessidade de um 8º Hokage. E pelo que parece, não foi feito um conselho para escolher. Existem muitos personagens que poderiam ter desempenhado esse papel com eficiência. Personagens merecedores do cargo, com muita capacidade. Por um lado, Sakura Haruno é uma personagem que teria sido perfeita para o trabalho de 8º Hokage. Sua mentora Tsunade Senju ocupou essa posição sozinha e se saiu muito bem há muito tempo. Não havia razão para Sakura não ser a 8ª Hokage. Ela possuía força, inteligência e grande influência no mundo ninja. Mesmo que Sakura não tivesse pronta para assumir tal responsabilidade, Kakashi certamente era uma escolha também. Poderia ter ocupado essa posição por alguns anos até que alguém mais jovem como o Konohamaru se tornasse digno de levar o título. E não há desculpas de ele não poderia por ele já ter ocupado o cargo, porque o Hiruzen Sarutobi já reassumiu o cargo. Estranhamente, a vila optou por Shikamaru como opção para o 8º Hokage. E a gente fica aqui pensando se foi uma boa ideia, né? Não há uma razão exata para Shikamaru ter sido nomeado 8º Hokage. No entanto, alguns pontos positivos para ele assumir essa posição. Por um lado, Shikamaru é uma das pessoas mais inteligentes da vila de Konoha. Certamente, Konoha precisa dele, e essa inteligência é muito útil. Enquanto ele ocupava o cargo de conselheiro no início, muitos dos seus conselheiros foram ignorados porque Naruto tinha seu próprio jeito de fazer as coisas. Como Hokage, ele pode proteger melhor a vila e tomando suas decisões, suas próprias decisões, baseando-se em estratégia. Na verdade, até o Asuma acreditava que Shikamaru seria um Hokage fantástico, e agora foi exatamente isso que acabou acontecendo. Outra razão pela qual Shikamaru poderia ter se tornado o 8º Hokage é que ele é muito equilibrado como um ninja. Embora não seja o mais forte ou coisa do tipo, ele provou no passado que a força não é necessária para derrotar os inimigos. Apenas a inteligência já dá conta de muitos recados. O Shikamaru pode descobrir as coisas muito melhor com o poder em suas mãos. E talvez seja aí que chegaram com essa decisão. Também é possível que todos os outros candidatos ao cargo de Hokage simplesmente não estiveram interessados ou tiveram outras responsabilidades em suas mãos. Por exemplo, Sakura é a chefe da unidade médica em Konoha, e se tornar Hokage significa desistir desse papel, que é muito importante para a vila, concorda comigo, né? Da mesma forma, Kakashi está aposentado, só tomando sua biritinha, ficando de boa. E também lendo seu livro, nada, como podemos dizer, nada indicado para menores, com as histórias um tanto que peculiares. Mas enfim, o Kakashi não queria porque daria muito trabalho e ele é um tanto que preguiçoso, né? Enquanto isso, Konohamaru não parece estar pronto de forma alguma para assumir essa posição, que é muito importante. Isso significaria que Shikamaru foi forçado a assumir o papel de 8º Hokage. Talvez ele nem queria esse cargo. Mas será que esse foi realmente o caso? Vamos descobrir, vem comigo. Por que o Shikamaru não é adequado para o cargo de Hokage? Embora não haja como negar que Shikamaru é bastante inteligente e um ninja muito capaz, ele não é alguém digno de se tornar Hokage. Tradicionalmente, o Hokage é o ninja mais forte da vila.
embora isso não seja necessariamente preciso, ainda mais nesse caso, geralmente é assim que funciona. Começando com Hashirama e continuando até Naruto, os ninjas mais fortes e prodígios da vila eventualmente se tornaram Hokages. Shikamaru é na verdade muito fraco e não é digno dessa posição. Ele é forte comparado com os ninjas normais, mas não é absurdamente forte a ponto de se tornar Hokage. Pegou a visão? A sua inteligência não aumenta tanto seu arsenal assim a ponto de derrotar ninjas de nível de deuses, por exemplo. Na verdade, vários dos seus subordinados são muito mais fortes que ele, e eles poderão sim ser ótimas opções. Pessoas como Sakura poderiam desempenhar um papel fundamental, e também poderia derrubar o Shikamaru com apenas um único soco. Principalmente se tratando de força, o Shikamaru tem muita falta. Ao mesmo tempo, o Shikamaru não é um Hokage inspirador como tantos outros foram. Afinal, o Hokage é alguém que ilumina toda a vila e inspira inúmeras pessoas. Quase todos os Hokages em Naruto fizeram isso. O próprio Naruto inspirou inúmeros ninjas, como por exemplo a Sarada, que é inspirada por ele. Então, liderando essa posição, o Naruto liderou com amor e carinho. Shikamaru simplesmente não irradia o mesmo sentimento. Na realidade, desde que vemos ele até agora, ele parece passar um ar sombrio. E um ninja será inspirado por ele, e sua mente sempre o impedirá de ver coisas que aqueles que possuem a vontade do fogo poderiam ver. É preciso haver um equilíbrio perfeito entre bondade e crueldade quando se trata de assumir a posição de Hokage. Ou melhor, de bondade e perspicácia na hora de entender as coisas. Mas certamente o Shikamaru não é alguém que inspira a bondade. Ao mesmo tempo, ele certamente não possui força suficiente para liderar, e no geral há muitos candidatos melhores do que ele. Basicamente, agora podemos saber o porquê da vila estar destruída no futuro, né? E de tudo estar um caos na vila. Shikamaru provavelmente não vai ter poder suficiente para impactar positivamente as próximas ações que acontecerão em Konoha. E olha, em alguns outros vídeos atrás, eu citei que a escolha mais possível seria realmente Shikamaru. Por mais que ele não seja a melhor opção, o mais provável que tivesse acontecido mesmo seria ele. Meio doido, né? Então, o Shikamaru foi a escolha mais óbvia a se escolher no presente momento. Aqui eu citei algumas opções, mas eu vou citar mais opções e que fica como um bônus que eu citei no começo do vídeo da Rádio Nerdificando. Bora lá! Kakashi Hatake. O problema de eleger um novo Hokage teria sido facilmente resolvido com Kakashi se tornando Hokage novamente. Como o Tsunade assumiu o cargo com uma idade semelhante, Kakashi poderia facilmente ter feito esse trabalho. O Hiruzen também assumiu com uma idade mais avançada. A maior vantagem que ele teria no seu arsenal, no arsenal do Kakashi, é que ele já assumiu o posto, então já está habituado com tudo. Ele foi o sexto Hokage da vila e Konoha precisa da ajuda dele. Kakashi certamente deveria assumir o posto e essa posição seria perfeita para ele nesse momento. Ele é muito mais forte que o Shikamaru e também é muito inteligente, um estrategista nato. Também teria sido muito semelhante como Hiruzen voltou para assumir o cargo, a posição de Hokage após a morte do Minato, porque depois da morte de Minato não havia pessoas para assumir o cargo, então Hiruzen se viu na necessidade de assumir esse cargo. Bom, por que ele não se tornou Hokage? É uma pergunta que a gente não vai entender. E eu gostaria de ver o Kakashi como Hokage novamente, porque pelo seguinte fato que não vimos ele desempenhando o papel durante a serialização, ou seja, no período em branco ele assumiu esse cargo e depois não vimos mais nada, e quase ele nem aparece na fase de Boruto. E o Kakashi é um personagem muito querido pela gente, né? Concorda comigo? Sasuke Uchiha. O Sasuke é a pessoa que teria sido o candidato mais provável para essa posição em circunstâncias diferentes, normais no caso. Porém, infelizmente, o Sasuke teve que deixar a aldeia com o Boruto Uzumaki. Isso impediu dele se tornar o oitavo Hokage da vila. Até certo ponto da obra, tornar-se Hokage era o sonho que ele tinha para continuar o legado de seu irmão. Ele queria sua própria revolução, e mesmo tendo voltado ao caminho certo, tornar-se Hokage para ele teria sido uma ótima escolha. Ele poderia ter sido o primeiro Uchiha Hokage, mas agora isso não é possível, o que nos leva a pensar que Sarada terá essa conquista. Independente disso, ele teria sido um ótimo Hokage, melhor que Shikamaru. Eu acho que ninguém tem dúvidas disso, né? Ainda mais agora que o Sasuke tá com a cabeça bem diferente do que ele tinha na fase Shippuden. Sasuke sabe quando ser frio e calculista e quando ser suave e compreensivo, além de ser um dos ninjas mais fortes vivos na obra. Ou melhor, na dimensão atual talvez ele seja o ninja mais forte. E ele tem uma força para garantir o título de Hokage, algo que certamente falta no Shikamaru. Aliás, em quesito de força e poder, o Shikamaru ficou até mesmo para trás do Kakashi, se tornando o Hokage mais fraco da obra, né?
o que torna ainda mais duvidosa essa escolha do Shikamaru. Mas uma pergunta que eu fico é... Bom, você sabe que o Sasuke não é muito bem visto em Konoha, né? Por mais que a gente já mudou a cabeça, que ele se redimiu e ele pagou todo esse tempo viajando, atuando como Hokage das Sombras, talvez o pessoal de Konoha ainda tenha um ressentimento contra ele. E a gente tem que lembrar que o Sasuke já foi preso. Então se for como no mundo real, tiver a lei da ficha limpa, o Sasuke não poderia se candidatar como Hokage. E olha, por mais que a gente goste do Sasuke, haveria um borbulinho que talvez não poderia ser escolhido. Sakura Haruno. Facilmente a Sakura seria uma das melhores candidatas para Hokage. E aqui percebemos algumas coisas interessantes. Na época do time 7, todos seus membros são capacitados para se tornar Hokage. Tanto Sakura quanto Sasuke, Naruto nem se fala que foi e Kakashi que também foi. Os fãs sabem que Sakura é uma ninja incrivelmente poderosa, não somente em ninjutsu médico, mas em força bruta também. E fora que ela é muito inteligente. Ela é alguém que ficou praticamente igual para igual com Naruto e Sasuke na quarta grande guerra ninja. Desde então, ela continuou a melhorar ainda mais suas habilidades e alcançou patamares maiores do que a gente imaginava. Fora que o Naruto e Sasuke foram nerfados e ela não foi. Ela está com sua força em vigor até o presente momento. Sakura tem todas as qualidades para ser uma grande Hokage. Claro que ela não domina centenas e milhares de jutsus, mas não é de milhares de jutsus que se faz um Hokage, né? Naruto também não é aquele que tem aquele arsenal enorme. Ela tem o temperamento certo para essa posição e força suficiente para sustentá-lo, o que tornaria ela digna do cargo. O motivo pelo qual ela não foi considerada para essa posição é extremamente confuso para nós fãs, mas ela era uma forte candidata, como eu abordei em alguns vídeos aqui abordando os melhores candidatos para ser Hokage. Sem dúvidas, ela seria uma ótima Hokage e, ao mesmo tempo, uma ninja muito boa para Konoha. Você acha que ela seria uma candidata qualificada e desempenharia um bom papel, assim como a Tsunade desempenhou? Konohamaru. Embora essa possa ser uma opinião impopular, Konohamaru teria sido na verdade uma opção muito boa, talvez até melhor que o Shikamaru. Por um lado, os fãs sabem que ele tem tudo para ser Hokage, além de que ele era o sonho dele desde criança, do comecinho da obra. Muitos especulam desde lá atrás que Konohamaru seria o próximo Hokage, depois do Naruto, lógico, até ele fala isso, mas isso acabou não acontecendo. Provavelmente ele irá assumir essa posição futuramente, e o fato dele ser atualmente assistente do Shikamaru praticamente confirma isso, que o Shikamaru talvez esteja preparando o Konohamaru para ser o próximo Hokage, o nono Hokage. Dado tudo o que ocorreu, um time skip de 3 anos, Konohamaru poderia ter fortalecido tremendamente suas habilidades ao longo desse tempo, e se preparado para ser Hokage. Mesmo que ele não tenha feito isso, provavelmente o Konohamaru é mais forte que o Shikamaru, é o que a gente imagina, né, porque nos últimos arcos, o Konohamaru apanha e apanha. Praticamente é um saco de pancadas, né? Infelizmente. Mas ele tem vários jutsus poderosos e tem tudo para ser um personagem muito mais forte no futuro. É que ele não tem o devido destaque que merece. O Shikamaru é um grande pensador e um conselheiro maravilhoso, e essa é a posição que lhe convém. Ou seja, ele poderia ser conselheiro do próprio Konohamaru, que é um futuro da geração, muito habilidoso e que sempre quis ser Hokage. O Shikamaru nunca demonstrou interesse em ser Hokage. Então ele poderia ficar como conselheiro, preparando o Konohamaru. Mesmo que o Konohamaru ainda não estivesse pronto, ele poderia desempenhar o papel. Talvez o Shikamaru dando até mais ordens que o próprio Konohamaru. Mas enfim, o Shikamaru como Hokage traz uma dinâmica muito diferente, porque ele tem pulso firme. Ou seja, tudo que ele decidir será muito mais firme e controverso para nós. A gente vai sentir um pouquinho mais de raiva do Shikamaru, e isso acaba sendo interessante para a obra. Porque o Konohamaru, tomando decisões um pouco mais com coração e que a gente ficaria mais próximo, gostaria mais dele, talvez não seria a melhor opção pra gente assistir. Porque o Shikamaru agora tá caçando o Boruto, que é o protagonista. Então essa dinâmica do Shikamaru como Hokage é muito mais interessante. E olha, eu quero ver o Shikamaru tomando algumas decisões um tanto mais que polêmicas, porque ele está sendo manipulado, a gente tem que lembrar disso. E ele não descobrindo a primeiro momento é algo que vai ficar mais interessante na dinâmica. E depois eu quero ver o Shikamaru entendendo porque ele é um estrategista. Ele ficando até o final da obra sem entender que ele foi manipulado, eu acho que é algo que não convém com um personagem inteligente que ele é. Mas olha só, uma ótima opção como Hokage, que manda em tudo, é você manda aqui no canal. Você pede um tema, eu trago aqui pro canal. Então já deixa o like, porque isso demonstra que você tá gostando do vídeo e ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas. Já se inscreve e ativa as notificações para ficar por dentro dos melhores conteúdos de Naruto e de Boruto. Eu trago 2 vídeos por semana de Naruto e de Boruto aqui pro canal, então já se inscreve para não perder nada. Aliás, na tela tem 2 vídeos de Boruto que você vai curtir. Clica neles que eu tô te esperando no próximo vídeo. Falou!